Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus está iniciando o seu programa Fonte de Fé e para nós se constitui uma alegria, um grande prazer poder contar com a sua audiência, com a sua participação, você que tem acompanhado toda a programação produzida pela Rede Brasil de Comunicação e para nós é uma alegria poder também contar com a sua audiência aqui no seu programa Fonte de Fé. E, como sempre, a proposta deste programa é estarmos meditando na Palavra de Deus, extraindo lições importantes para o nosso viver cristão, sempre com o propósito de fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus. E, nesta oportunidade, queremos estar com você meditando sobre o seguinte tema, o valor da verdadeira amizade. Isto mesmo, o valor da verdadeira amizade. E, para tanto, queremos lhe convidar para ler um versículo na Palavra de Deus, no livro dos Provérbios, capítulo de número 18, lendo o versículo de número 24, para estarmos meditando um pouco mais na Palavra do Senhor. Leia conosco o texto sagrado. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Muito bem, palavras de recomendações do proverbista que traz para nós a lembrança da importância da verdadeira amizade. Nós sabemos, à luz das Escrituras e também do viver diário, da vivência, da experiência cotidiana, da importância que se tem a amizade, principalmente como está sendo proposto por esta reflexão, naturalmente, destacando a verdadeira amizade. Dentro da antropologia bíblica, nós sabemos e encontramos vários textos da Palavra de Deus mostrando de que o homem ele foi estabelecido ou criado por Deus como um ser gregário. E isso significa dizer que o homem ele não foi criado para estar só, para viver sozinho, isolado. O próprio livro do Gênesis, capítulo 2, versículo de número 18, você há de lembrar esta expressão bíblica que traz para nós esta verdade escriturística. Capítulo 2, versículo 18, está escrito: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Veja que desde os primórdios da história da humanidade, o livro do Gênesis mostra de que o homem não foi criado para estar sozinho. Deus fez uma pessoa para estar ao seu lado, a sua esposa, no caso aqui para Adão, Deus fez Eva. Isso ilustra, isso mostra de que o homem, ele é um ser gregário, ele vive em sociedade, ele vive em conjunto. É o que nos mostra o texto sagrado e, consequentemente, a experiência prática. E no que diz respeito à amizade, a Bíblia vai mostrar a sua importância, através de personagens, de textos que apresentam para nós estas verdades na prática. Por exemplo, o que dizer do que a viúva endividada enfrentou, conforme está revelado no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, quando, em razão de uma dívida contraída e deixada pelo seu esposo, que apesar de ter sido um homem de Deus, que dedicou a sua vida ao serviço do Senhor, mas enfrentou dificuldades no âmbito financeiro. E a palavra de Deus nos diz que ela, ao saber da realidade, em razão de que os credores, ao cobrar a dívida deixada pelo seu esposo, havia ameaçado levar os seus filhos como pagamento da dívida, o texto sagrado nos mostra, em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, que ela vai procurar o homem de Deus, o profeta Eliseu, para que recebesse deste alguma orientação. E entre as orientações que ela recebe de Eliseu, baseado na informação de que ela tinha apenas uma botija de azeite em casa, Eliseu recomenda para ela dizendo, então faça o seguinte, em razão de você ter esta botija de azeite, você vai pedir vasos emprestados aos seus vizinhos, não poucos, quantos forem possíveis. E, seguindo esta recomendação, assim ela fez. Então, perceba que aqui está exposto para nós a importância de se ter amigos, de se ter graus de amizade,
em momentos decisivos. Já imaginou se esta mulher não tivesse um bom convívio de relacionamento, não tivesse um grau de amizade com aqueles que estivessem à sua volta? Naturalmente, isso traria dificuldades para ela, já que o milagre seria realizado mediante a orientação deixada ou dita pelo profeta Eliseu. Isso mostra para nós a importância. Afinal de contas, nós não sabemos quando precisaremos das pessoas. Embora que a motivação de ter amizade não é visando o retorno, mas simplesmente porque nós temos esta necessidade pessoal de compartilhar sentimentos, algumas situações possíveis de ser passada, e estas amizades são essenciais também nos momentos decisivos. Então é uma recomendação de Deus para todos nós. De modo que podemos fazer uma aplicação muito prática. Precisamos ter cuidado a forma como estamos nos relacionando com as pessoas. Afinal, repito, não sabemos quando precisaremos delas. Se fosse você, se fôssemos nós, dentro desta realidade, a pergunta é: teríamos esta condição de bater à porta de um vizinho, de uma pessoa que estivesse à nossa proximidade, ao nosso redor, ao redor da nossa residência? Teríamos condições de fraternalmente pedir a ajuda desta pessoa e, sobretudo, ter dela o sentimento de poder retribuir, de atender à nossa necessidade? Como estão os seus relacionamentos? É preciso entender de que precisamos estar bem com as pessoas que estão ao nosso redor. Paulo diz que, no que depender de vós, devemos ter paz com todas as pessoas. É bem verdade que há pessoas que não querem ser amigos, não querem ter graus de proximidade, e aí a gente precisa respeitar, pelos motivos mais variados. Mas no que depender de você, no que depender de mim, precisamos nutrir boas amizades. Afinal de contas, elas poderão ser um canal de bênção para as nossas vidas. Pense nisso. Quando a Bíblia, por exemplo, nos lembra, em João capítulo 5, versículos de 1 a 7, nós vamos encontrar já um contraste de uma pessoa que não tinha amigos para lhe ajudar. Você há de lembrar de quando Jesus está passando pelo tanque de Betesda e depara-se com várias pessoas moribundas, pessoas enfermas, doentes, as doenças mais variadas. E entre estas, o Senhor atenta para a necessidade de um paralítico que estava há mais de 30 anos naquela condição. E quando provoca um diálogo, perguntando o que é que ele desejava, o que é que ele precisava, ele mostra uma dificuldade que nos faz refletir, porque ele diz ao Senhor Jesus de que ele não tem ninguém que o lance dentro do tanque. Isso aqui é o que eu quero frisar, já que existia essa concepção de que ao mover das águas do tanque, quem tocasse nas águas, por primeiro, receberia a cura instantaneamente. E dentro desse entendimento, este homem nutria este sentimento, este pensamento. No entanto, não tinha ninguém com ele para que o lançasse ao tanque. Isso aqui é pesaroso, já que não havia pessoas que estivessem ao seu redor. Não havia amigos, pessoas disponíveis para auxiliá-lo, para ajudar a ter uma resposta, um resultado que viesse trazer mudanças para a sua vida. O texto bíblico é claro em dizer de que ele não tinha quem o lançasse no tanque. Então veja que amizades são importantes e a partir destes textos nós percebemos a importância que se tem na vida prática. No entanto, é importante notar de que no transcurso da vida humana é preciso ter a sensibilidade quem nós escolhemos para ser os nossos amigos, quem nós permitimos participar da nossa vida, do nosso dia a dia, já que a Bíblia nos mostra a necessidade de termos amizades verdadeiras. Existia um homem no Antigo Testamento que não teve a felicidade de escolher bem a sua amizade. Se você gosta de anotar, não vai dar para a gente ler muitos versículos, em razão desse texto ser muito extenso, mas você pode lembrar do que está em 2 Samuel, capítulo de número 13, ler do versículo 1 ao 3, você vai perceber já de início nesses versículos, de que este homem chamado Amnon, ele, apesar de ser filho de Davi, intencionou
possuir a sua irmã como sendo sua, sem ser pelas vias legais. E quando o texto bíblico nos diz de que ele, na impossibilidade de fazer o que queria, aparece um que é dito como sendo seu amigo. Você pode encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3, diz assim: Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem, muito sagaz. Veja que o texto mostra a representatividade que Jonadab tinha em relação a Aminon. Era considerado por Aminon seu amigo. No entanto, este suposto amigo incitou a Aminon a incorrer em vários erros, conforme está revelado em todo o texto, de modo que podemos extrair da pessoa de Jonadab características de uma má amizade. Observe que o texto que nós lemos diz que ele era um homem sagaz, versículo de número 3. A primeira vez que esta palavra aparece, a propósito, está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, quando diz que a serpente era, entre as alimárias do campo, a mais sagaz, representando a figura do próprio Satanás. Veja que Jonadab comungava de uma característica que é peculiar do caráter deturpado de Satanás, sagaz, veja, na intenção de fazer o mal. E sagaz aqui tem um sentido negativo. Trata-se de astúcia, engano, alguém que usa de malícia com o propósito de fraudar. Eu pergunto, estas são características de amigos que nós devemos ter ao nosso lado? Precisamos ter cuidado. Quem é que você está chamando de amigo? Aminon considerava Jonadab como sendo seu amigo, porém, tendo estas características negativas. Versículos 5 e 6 diz que não bastasse a sagacidade, era uma amizade que induzia ao erro, já que quando Jonadab soube do sentimento que não poderia ser correspondido naqueles moldes de Aminon, ele nutre, ele incentiva, ele provoca o seu amigo a errar, a pecar, a mentir, a usar de malícia para alcançar os seus desejos pecaminosos. E por fim, no próprio texto, se você ler 2 Samuel, capítulo 13, versículo 30 ao 32, quando acontece de Jonadab saber o que ocorreu com Aminon, porque quando Absalão, que era meio-irmão de Aminon, soube do que ele havia realizado em razão de ter violado a Tamar, desonrado a honra daquela jovem, ele tomou as dores para si e tirou a própria vida do seu irmão. Uma situação catastrófica dentro daquela família. E isso simplesmente porque uma amizade influenciou para o erro. E quando soube que Aminon tinha morrido, simplesmente Jonadab disse: não, só Aminon morreu. Veja, não tinha dor de cabeça, nem dor de consciência, nem preocupação pela morte do seu amigo. Eu pergunto, isso é amizade? A amizade que não se importa com o bem-estar de outrem. Quando Aminon morreu, ele não teve nenhuma dor de consciência. Tenhamos cuidado. Quem são os amigos que estão à nossa volta? É muito importante destacar isso, porque aqui e acolá percebemos pessoas que tinham tudo para ser uma bênção, pessoas que estavam dando frutos, servindo ao Senhor com alegria, mas de repente, por causa de uma influência negativa, de uma amizade, isso trouxe dificuldades na escola, no rendimento acadêmico, na vivência moral, no seu testemunho, até mesmo dentro da igreja. Pessoas ditas espirituais, filhas de Deus, mas que na verdade não têm nada de filho de Deus. Precisamos ter cuidado, é o que a Bíblia nos exorta. No entanto, quando analisamos os amigos de Daniel, aí sim nós vamos ver características de uma verdadeira amizade. Uma vez que a história de Daniel é muito conhecida de todos nós, você há de lembrar no episódio, por exemplo, no capítulo de número 2 do livro do profeta Daniel, quando o rei, perturbado em razão do sonho que havia tido, querendo saber a interpretação, o sentido do sonho, ele pediu para que os magos, os astrólogos de seu reino pudessem dar não só a interpretação, mas sobretudo o sonho.
E quando ele diz, sentencia de que caso não tivessem condições de assim fazer, todos seriam sentenciados à morte, o que incluía o próprio Daniel, que estava no meio destes. E a Bíblia diz que Daniel, ouvindo saber da sentença, procurou o oficial do rei para se inteirar melhor do que estava acontecendo. E ao saber, a palavra de Deus nos diz, em Daniel, capítulo de número 2, versículo 17 ao 19, que Daniel pediu um tempo para o oficial do rei, para que este pudesse lhe conceder a oportunidade de orar, pedindo ao Senhor a resposta. No capítulo 2, você encontra esta referência do versículo 17 em diante. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, o que equivale a dizer seus amigos, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. De modo que, à luz dessa passagem, podemos mencionar que uma característica de uma verdadeira amizade é ter consigo, perto de si, amigos que oram. Observe que Daniel recorreu aos seus amigos de oração. São pessoas que, de fato, nos conduzem para perto de Deus através da sua vida de devoção, através da sua vida de oração. Certa vez, ouvir alguém dizer isto marcou a minha vida e tenho guardado desde então, quando alguém pronunciou as seguintes palavras: seja amigo de quem é amigo de Deus. E amigo de Deus significa conversar com Ele, orar, buscar a sua presença. Desse modo, é importante refletirmos se à nossa volta estão de fato pessoas que buscam a Deus, que oram ao Senhor. Ser amigo de quem é amigo de Deus é uma primeira característica da verdadeira amizade. Ainda à luz de Daniel capítulo 2, se você analisar o versículo de número 49, depois que Daniel foi à presença do rei, contou o sonho e respectivamente a sua interpretação, o rei beneficiou Daniel pelo fato de ter sido alguém que trouxe o que ele tanto desejava. Mas no verso de número 49, o capítulo 2 termina da seguinte forma: e pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel estava às portas do rei. Sabe o que isso significa? É que a verdadeira amizade, além de ser amigos que oram, verdadeiros amigos são canal de bênçãos para abençoar aqueles que estão à sua volta. Nunca um canal de maldição. Observe que Daniel, ao receber, visto que ele foi à presença do rei, em razão da sua importância, o texto bíblico diz que o rei o beneficiou, mas como um bom amigo, Daniel disse: rei, me permita pedir em favor de meus amigos, porque eles igualmente estiveram orando por esta causa, e em razão da oração, Deus respondeu e deu resposta ao rei. Canal de bênçãos, amigos que nos proporcionam bênçãos espirituais, são canais de bênçãos até mesmo no âmbito material. Ainda que a nossa amizade, repito, não deve ser influenciada ou incentivada pelo retorno, seja de uma forma ou de outra, mas entendemos que naturalmente os verdadeiros amigos sempre serão canal de bênçãos de Deus para as nossas vidas e nunca de maldição. Temos sido os amigos assim? Temos tido ao nosso redor amigos desta natureza? Precisamos analisar e destacar o sentido da verdadeira amizade. Para seguirmos nesta reflexão, precisamos ter amigos que estão à nossa volta que acreditam no milagre que Deus pode realizar na nossa vida, que nós temos tanta necessidade. Eu não vou ler em razão da exiguidade do tempo, mas você pode anotar e ler com calma, já que é uma passagem muito conhecida, e por isso vou citar Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 5, quando aparece em Cafarnaum, o texto bíblico nos mostra, estando Jesus em uma casa, cercado por pessoas para ouvir a mensagem, de repente aparece no cenário 4 homens
conduzindo um homem sobre uma maca, sobre sua cama. Era um homem enfermo que precisava urgentemente de um milagre. E você percebe que estes 4 homens estão decididos a conduzir o seu amigo à presença do Senhor Jesus, crendo de que Jesus podia fazer o milagre. Mesmo diante do obstáculo físico, em razão de ver a casa cheia, eles não desistem, porque amigos verdadeiros vão conosco até o fim. Glória a Deus, crendo de que o Senhor é poderoso para dar vitória. Eles sobem ao eirado, ao telhado da casa, destelham e faz com que aquele homem seja colocado na presença do Senhor Jesus. Jesus interrompe a liturgia da reunião, o momento em que está trazendo conselhos e orientações, e olha, diz o texto, olhando a fé deles. Veja, Jesus, antes de olhar para a fé do homem paralítico, Jesus olhou para a fé de seus amigos, de modo que estes aqui são de fato verdadeiros amigos, pessoas que acreditam no milagre de que Deus pode realizar. É uma característica importante da verdadeira amizade para as nossas vidas. Seguindo para a conclusão desta reflexão, precisamos ter cuidado se pessoas que são direcionadas à nossa amizade de fato acreditam, esperam, estão entusiasmados com o nosso progresso, com a nossa vitória. Há pessoas que às vezes dizem ser amigos, mas não querem a vitória do seu suposto amigo, né? Isso não é verdadeira amizade. Tenha cuidado. Amigo que não quer ver o outro prosperar, crescer, receber a bênção de Deus, fica com inveja, com desgosto, descontente, porque ele recebeu, o amigo recebeu e ele não, são traços de pessoas que de fato não são verdadeiros amigos. Mas concluo, lembrando de que, apesar de termos na terra pessoas que podem sim ser nossos amigos e possuem essas características verdadeiramente, eu quero lhe lembrar de que há um que é o melhor de todos os amigos. É o amigo superior aos demais. E esse está descrito em João, capítulo 15, versículo de número 15. E eu quero ler para você este versículo, quando Jesus disse as seguintes palavras: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Este é o melhor de todos os amigos, Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer sim ter esta intimidade, esta comunhão com você, comigo, com cada um de nós. Há pessoas que às vezes se ufanam, principalmente com o advento das redes sociais, que possuem muitos amigos no Facebook, possuem muitos seguidores no Instagram, mas o melhor dos amigos não tem ao seu lado, não permite que ele esteja ao seu lado. E este aqui é o melhor de todos, o Senhor Jesus, que não nos desampara, conforme o próprio Paulo testificou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17, quando ele diz que todos lhe desampararam. Mas ele disse assim: o Senhor esteve comigo. Esse é o melhor dos amigos. Por mais que alguém seja intencionado em ver o seu bem, haverá um momento que talvez este amigo se esbarre numa limitação. Ele não pode estar com você 24 horas, em todos os momentos, ainda que você pode contar com ele em momentos decisivos, mas haverá situações que ele não poderá estar presente. Na ausência deste, você pode contar com aquele, o amigo dos amigos, o Senhor Jesus Cristo, o mais chegado do que o irmão, que é compreensivo, que conhece você por dentro e por fora. Por mais que você tenha amigos que conheçam você pelo tempo de vida, pelo tempo de trajetória, mas há limitações. Eles não conseguem entender perfeitamente a sua intenção, a sua preocupação, aquilo que está em seu coração. Mas há um que sonda os nossos corações. Ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que somos pó. Concluindo, portanto, o Senhor Jesus, Ele é o amigo de todos os amigos, o maior de todos, cuja a intenção sempre será o seu bem-estar físico. Ele quer ver você bem. Em João capítulo 15, versículo 13, o Senhor disse assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos.
E ele já deu essa maior demonstração de amizade. Ele é o seu melhor amigo. E a melhor forma de você retribuir, claro, é nutrindo esta comunhão com ele, submetendo-se à sua vontade, servindo a ele com alegria, reconhecendo que ele é o melhor de todos os amigos. Sendo assim, estejamos orando nesse instante, agradecendo a Deus pelo seu cuidado, por sua bondade, pela sua amizade e pelos amigos que ele tem levantado para estar à nossa volta. Ore conosco. Querido Deus, Pai de toda a glória, queremos te agradecer por tua fidelidade, pela tua palavra, pela amizade que o Senhor tem para conosco. Continua nos ajudando, Senhor, que possamos estar atentos quanto aos amigos que temos chamado para estar à nossa volta. Continua nos dando sabedoria e discernimento para que possamos reconhecer as verdadeiras amizades. Tudo isso nós estamos te pedindo e também te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Está concluindo o seu Fonte de Fé, mas siga sendo abençoado pela programação da Rede Brasil e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Santo Espírito seja sobre sua vida, agora e para sempre. Amém.